Muito bem, pessoal, em nossa programação aqui de notícias, aqui da sua Rádio Planetário, hoje nós vamos falar sobre qualidade de vida. Vamos aí como estar identificando e controlando essas alergias que podem melhorar a sua qualidade de vida. E está aqui, presente aqui conosco nessa videoconferência, né, o supervisor da medicina do trabalho da CEGEA, CEGEA que é o Centro de Estudos e Pesquisa, doutor João Amorim. Aí o supervisor da medicina, o doutor Gustavo Vinetti. Seja bem-vindo, Gustavo, aqui é a nossa programação. Opa, obrigado, é um prazer. Doutor Gustavo, quais são os principais sinais de que uma pessoa ela pode estar desenvolvendo uma alergia e como ela pode estar identificando esses sintomas antes, né? Antes de acontecer, Gustavo? Bom, vamos lá. Alergia é uma questão geralmente genética, tá? Então, o que eu explico para os meus pacientes? Existem dois tipos de doença. A doença orgânica é aquela que você começa, segue um caráter progressivo, chega um momento que precisa procurar o médico, se faz um diagnóstico, seja pelo exame clínico, seja pelo exame complementar, tá? Laboratório, etc. Se faz um tratamento e vai embora. Tá? Existe outro tipo de doença que vira e mexe, as pessoas começam a ir ao pronto-socorro, principalmente quando a gente fala de problema respiratório. Então, as queixas mais comuns, tá, na alergia respiratória é o resfriado que não passa, a gripe mal curada, tá? Então, a alergia, tá, por definição, é uma sensibilidade exagerada do corpo a algo que vem entrando em contato. Então, temos três níveis de alergia: a alergia respiratória, a alimentar e a de contato, tá? Na pele. Então, o que que acontece? Os alérgicos, como é uma reação ao contato com alguma coisa, em determinadas situações, seja um tipo de alimento, seja uma condição como é agora o inverno, por exemplo, clima seco, frio, roupa pesada, onde as queixas, tipo, a cada semana retornam, duas vezes por mês, fica 15 dias com sintomatologia. Então, a frequência, tá, do quadro, apesar dos tratamentos, é que normalmente mostra que provavelmente estamos falando de um quadro alérgico, né? Perfeito, Gustavo. E de que forma o diagnóstico precoce e os testes alérgicos, como o prick test e o PET test, podem ajudar as pessoas a prevenir essas crises mais graves, doutor Gustavo? Tá, a principal forma de prevenção, de diagnóstico, é sempre a consulta clínica, a consulta com o médico. Por quê? Porque a alergia, sendo uma reação de defesa do corpo, cada vez que entra em crise, o corpo entende, a imunidade entende que não teve capacidade de segurar. Tá? Então, ela aumenta um pouquinho mais a sensibilidade para que no próximo contato, isso não aconteça. Então, a característica do alérgico é que a tendência com o tempo é ir aumentando as crises. Por isso que o diagnóstico clínico é mais essencial. Tá? Primeiro, o médico tem que verificar que pela frequência, provavelmente estamos falando de um quadro alérgico, seja a frequência de uma dermatite, seja a frequência de algum problema digestivo alimentar, seja a frequência do problema respiratório, tá? E na suspeita, tá? A gente sempre tem alguns exames complementares que servem para confirmar. O único problema é que tem alguns exames, por exemplo, de sangue. Tem o RAST, tá? Que é um rastreamento de anticorpos. Mas como a reação alérgica normalmente se dá a nível de pele, os anticorpos estão mais na pele, né? Então, nem sempre o exame de sangue acaba dando positivo. São em casos um pouquinho mais avançados. Mas o teste alérgico, tá? Por escarificação, o contato com a pele, é que normalmente nos dá uma ideia, tá? Porque neles são testados, quando existe uma suspeita, componentes respiratórios, componentes alimentares, ou simplesmente, tá, produtos que façam parte de vestuário, de cremes, de detergentes, tintas, coisas do dia a dia, né? Então, a indicação dos testes é justamente para isso, tá? Para ver quem que tem essa sensibilidade. Doutor Gustavo, falando sobre essas alergias, quais que são os tipos de alergias que são mais comuns hoje em dia a se ver, doutor Gustavo? A mais comum é sempre a respiratória, a que mais prevalece, tá? Principalmente nas crianças, né? São aquelas que vêm com o narizinho escorrendo, nariz entupido, espirros, coceira,
tá? Que, como eu te falei, tá? Lamentavelmente, até por alguns médicos, né? Às vezes por falta de experiência, acabam sendo tratados como resfriado mesmo, viroses, e ficam só dando o remédio sintomático, tá? Por isso que eu sempre alerto que a frequência e a recorrência, tá, do quadro, a manifestação, é que deixa claro que nós provavelmente não estamos falando de um processo viral, de uma infecção, e sim de uma manifestação alérgica, né? Então, a respiratória é a mais comum. A dermatite é a que acaba, segue na sequência, tá? Principalmente também em crianças, tá? Que manifesta mais na infância, mas adultos também podem ter. Tá? Adultos, geralmente, a manipulação de produtos no trabalho, tá? Mais tinta, solventes, tá? Produtos de limpeza, higiene, tá? E também, tá? Um pouquinho mais raro, tá? A parte alimentar, tá? A alimentar é um pouco mais rara, mas é a que tem sintomas um pouquinho mais que tem que ter mais cuidado, tá? Porque a reação é um pouco mais intensa, que pode ir desde uma simples manifestação na pele até uma grave crise alérgica, né? Que às vezes pode acabar obstruindo a respiração, principalmente as piores que é a edema de glote, né? Doutor Gustavo, você acabou falando aí sobre a alergia alimentar e como que a própria alimentação das pessoas e a própria saúde intestinal delas influenciam no surgimento ou agravamento das alergias, especialmente na infância, doutor Gustavo. É, como todas essas alergias, né, lamentavelmente é a evolução da civilização que acabou criando os componentes mais artificiais, né, acabou expondo, tá, diminuindo a nossa exposição a componentes mais naturais, né, tudo muito mais sintético, isso que fez com que aumentasse um pouco a reação alérgica, tá? Então, normalmente a gente descobre, tá, porque é por associação, né? É uma associação ao tipo de alimento diferente, tá? Então, nesse sentido, geralmente é o único cuidado, a principal recomendação seria sempre ter uma alimentação quanto mais saudável possível, melhor, tá? Quanto menos sintética, quanto menos artificial, tá? É sempre melhor. Porque a alimentação saudável, tá? Frutas, verduras, legumes, né? Acabam mantendo uma boa higiene, um bom ambiente intestinal, tá? A digestão se processa mais leve, então tudo isso acaba ajudando, né? Agora, lógico, como é uma sensibilidade genética, por mais cuidados que se tenha, tem algumas coisas, por exemplo, um chocolate, alguns peixes, tá? Algumas amêndoas, tá? Que isso a gente só acaba descobrindo em algum momento da vida, tá? Às vezes até por uma reação grave, né? E essa reação alérgica alimentar nem sempre aparece na infância, às vezes pode aparecer na adolescência ou até de adulto mesmo, né? Por isso que o cuidado, a observação, a prevenção é sempre o mais importante. Doutor Gustavo, ainda falando sobre cuidados e também a própria prevenção, quais cuidados simples que no nosso próprio dia a dia, em casa, na escola ou no nosso trabalho, que nós podemos fazer a diferença nessa prevenção de reações alérgicas, doutor Gustavo? Orientação é o que a gente sempre fala, tá? Tem hábitos saudáveis, mantenha uma vida saudável. Então, por exemplo, o que que são os hábitos saudáveis? Ter uma alimentação regrada, tá? Seja dentro dos horários considerados normais, uma quantidade não exagerada, uma alimentação mais natural possível, tá? Então, na parte alimentar. Façam atividade física regular, porque isso mantém o funcionamento do corpo bem mais equilibrado. Tenham um sono com qualidade, porque durante o sono que mente e corpo se recarregam energeticamente. Mantenham um controle emocional, tá? Pessoas tensas, pessoas nervosas, tá? Tudo aquilo que você não põe para fora, tá? A mente vai dar um jeito de interiorizar, e isso muitas vezes acaba vindo, tá? Na forma de alguma doença, tá? Então, esses são chamados hábitos saudáveis. Mantenham regularidade, tá, de consultas médicas. Eu sempre falo, tá, que você tem que procurar o médico não porque está doente, mas é para prevenção. Então, por exemplo, as mulheres vão no ginecologista uma vez por ano, não porque estão doentes, é para prevenção. Então, nessa mesma linha preventiva, todo mundo, tanto homem como mulher, deveriam ter mais 3 consultas preventivas, tá? Uma é com oftalmo, tá? Para ver se enxerga bem,
tá? Porque pequenas alterações visuais podem refletir no sistema nervoso, fora que também, a partir de uma certa idade, prevenção de catarata e glaucoma, passe no dentista, tá? Porque muitas vezes focos de contaminação dentária, para quem tem problema alérgico também, acabam trazendo pioras na área reumatológica, tá? Por isso que é uma consulta preventiva anual, então todo ano oftalmo, todo ano dentista e todo ano uma consulta clínica, tá? Onde é uma conversa, uma boa anamnese, tá? Tirar o histórico, eventualmente um exame complementar. Tem muitas coisas que nessas consultas a gente consegue, tá? Determinar o que pode estar vindo pela frente, inclusive essa suspeita de problemas alérgicos, que como são coisas simples do dia a dia, tem muitos pacientes que acham que é normal. Só que a recorrência com que acontece, tá? Muitas vezes já é indício de que alguma coisa pode estar vindo pela frente. E antes, o que pior, tá? Nessas consultas preventivas, a gente consegue antecipá-las, tá? E já com cuidados preventivos, principalmente orientação para não ficar exposto àquilo que causa alergia, já acaba desenvolvendo a resistência no corpo, né? Então, a prevenção é sempre acima de tudo, tá? Então, essas consultas preventivas anuais e os cuidados, né, que eu falo, os pilares que sustentam a saúde, é sempre o melhor. Perfeito, doutor Gustavo, muito obrigado pela sua participação. E você estava contando aqui em off, antes de nós realizarmos aqui na nossa entrevista, você é argentino, nosso irmão aqui, nosso vizinho aqui, do Brasil, né? Você tem quantos anos aí na área da medicina, Gustavo? Agora, no final do ano, completo 40 anos de medicina, de formado. E são 40 anos que atuo no consultório, tá? Fazendo essa linha que eu sempre sigo, né? O médico de família, preventiva. Eu É. estou na segunda geração. Quem eu vi nascer hoje me traz os filhos, para você ter uma ideia no consultório. É muito recompensador isso daí, ver como que as crianças evoluíram e como ficaram adultos saudáveis. É muito bom. Muito bem, Gustavo, muito obrigado pela sua participação. Se você quiser deixar um recado aí final para o pessoal ficar atento aí a essas alergias aí recorrentes, pode ficar à vontade. Ok, não, só recado é o que eu sempre costumo falar no consultório mesmo, tá? Ninguém é perfeito, tá? Todo mundo, tá? Em algum momento vai desenvolver alguma doença, seja por envelhecimento ou seja por algumas tendências genéticas, tá? Então, mantenha o hábito de ter consultas preventivas, como eu expliquei. Tá? O ginecologista do sexo feminino e todo mundo, oftalmo, dentista, tá? E o clínico principalmente, tá? Que são essas consultas preventivas que podem justamente se detectar algumas alterações antes que elas virem doenças de fato. Então, o que eu sempre explico, tá? Procura o médico não quando você está doente, tá? Porque às vezes tem doenças que já instaladas, a gente não tem mais como voltar atrás. Mas procura o médico para prevenção. Sempre tenham essa visão, tá? É o melhor para tudo mesmo. Muito Tá? bem, nós conversamos aí com o doutor Gustavo Vinetti, supervisor da Medicina do Trabalho do CEJAM, Centro de Estudos e Pesquisas do doutor João Amorim. Para a nossa programação aqui de jornalismo da sua Rádio Planetário, falou o repórter Pedro Vedóia.